quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. Você é medíocre com a caneta na mão. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Rapaz, vocês não sabem a honra que é ser perseguido por vocês. Porque vocês só conseguem viver assim, na base da intimidação. E aí, quando você perde o poder da caneta, sabe o que acontece? Todos os seus amigos, somem. Sanções de Trump podem interromper carreira de filho de Barroso nos Estados Unidos. É isso mesmo. Por enquanto não existe nenhuma informação oficial, apenas muita especulação da mídia brasileira em razão do que disse sobre as sanções o secretário de Estado americano Marco Rubio. Porém, caso familiares de ministros sancionados também sejam atingidos, o filho do ministro Barroso poderia ter a sua carreira precocemente interrompida. Bernardo Barroso trabalha para o Banco Brasileiro BTG em Miami e teria que deixar os Estados Unidos. Dizem que o atual presidente do STF está transtornado com isso. Outros ministros já se manifestaram sobre a real possibilidade de sanções dos Estados Unidos. A conta está chegando, disseram membros da corte. E presidente da CVM anuncia renúncia do cargo 2 anos antes do fim do mandato. É isso mesmo. O presidente da Comissão de Valores Mobiliários CVM, João Pedro Nascimento, anunciou a renúncia do cargo cujo mandato estava previsto para durar até julho de 2027. Ele alegou problemas pessoais para a saída, mas algumas matérias em redes sociais sugerem que a renúncia de Nascimento poderia estar ligada ao tarifaço de Trump, especulando que ele temeria sanções americanas ou pressões relacionadas à crise diplomática. Uma dessas matérias, por exemplo, menciona que Nascimento, descrito como esquerdista, teria renunciado devido a pressões da elite milionária brasileira, ou por receios de consequências do governo Trump, especialmente após multar o comentarista Paulo Figueiredo em 100 milhões. Pois é, o mundo dá voltas e agora Paulo Figueiredo é um dos aliados de Donald Trump. E de lá, ele, juntamente com Eduardo Bolsonaro, planejam implodir todo o sistema. Toda hora a gente tem que expor o nível de várzea que é Moraes com a caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. Sabe por que você não vai fazer isso, Alexandre? Porque você já tomou um sabão da Interpol. Ou melhor, você já tomou um sabão dos Estados Unidos, ainda no governo Biden, quando você tentou extraditar o Alan dos Santos. Você tomou um sabão na Espanha, do judiciário espanhol, quando você tentou extraditar o Oswaldo Eustáquio. Porque os seus argumentos, Moraes, são rasos. Você não consegue nem se expressar direito. Você é medíocre com a caneta na mão. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Shaw se ele conhece a gente. Tá movendo um PAD contra mim, né? Ele tá achando que eu tô preocupado com o meu futuro na Polícia Federal. Rapaz, vocês não sabem a honra que é ser perseguido por vocês. Vocês não sabem como é que as pessoas me tratam na rua e me honram e dignificam o meu trabalho. Isso é que é satisfação. Vocês não vão saber nunca o que é isso. Porque vocês só conseguem viver assim, na base da intimidação, querendo se mostrar malvado para os outros. Vocês só conseguem respeito assim. E aí, quando você perde o poder da caneta, sabe o que acontece? Todos os seus amigos, somem. Porque eles só falam com vocês por causa desse poderzinho que vocês têm.
Mas, graças a Deus, a gente tem fé, o couro é duro, a guerra não acabou, vai vir mais sacrifício aí pela frente, eu sei disso, mas eu estou disposto a ir até as últimas consequências. Será que o Barroso tá? Será que o Gilmar, que está faltando 3, 4 anos para se aposentar, tá? E os escritórios de advocacia das esposas e familiares estão nessa pegada também? Estão numa cruzada realmente achando que estão defendendo a democracia? Lamentável a gente chegar nesse nível, né? Mas é o que nos restou. Não foi nos dada opção. Depois dessa nota altamente antidemocrática, ainda tem um terceiro link que a matéria aqui do Valor Econômico diz que chegou a ser juntada pelo Alexandre no meu inquérito, que pede mais de 13 anos de cadeia para mim. Eu falo 12 anos, mas são mais de 13, tá, pessoal? Cerca de 13. Porque só a abolição violenta ao Estado Democrático de Direito já tem pena máxima de 12 anos. Se você somar com os outros ali, que é coação mediante processo, mais um outro lá no meio que sei lá o que é atrapalhar a investigação, você chega aí aos 13 anos. Então, ditador e gangster não pode. O servidor público Alexandre de Moraes não pode ser insultado, não pode chamar de ditador, não pode chamar de gangster. Isso lembrou até o Glauber Braga na noite do impeachment, né? Chamando o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de gangster. Né? Se Eduardo Cunha tivesse o espírito de Moraes, entrevista da CNN, ó, já bateu mais de 500 mil de views, deve estar com mais de 600 agora. Vamos ler a matéria lá. Se você assistiu uma entrevista da CNN lá no meu YouTube, né? Aliás, se inscreve no canal. Se você assistiu a entrevista na CNN e não viu uma ação antidemocrática, você precisa ir para um gulag de reeducação. Vamos ler a matéria lá. Já o terceiro link é uma entrevista que o deputado licenciado concedeu ao canal CNN Brasil, em que Eduardo Bolsonaro critica a decisão judicial do ministro e, reiteradamente, cita vingança contra a corte e afirma: se houver um cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Então, vamos dar uma olhada aqui no meu vídeo, porque eu propositalmente falei isso daí mesmo. E você aí? Se pudesse, se vingaria do Alexandre de Moraes? Poxa, Eduardo, mas aí você está dando mole, está trazendo para o pessoal, está dando munição para eles. Meus caros, entendam primeiro o seguinte. Isso aqui foi um recado para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele é um psicopata, ele não é uma pessoa igual a você. Não estou pensando em eleição do ano que vem. Porque eu já sei que você vai falar que minha popularidade vai reduzir, isso pode se afetar em fotos, etc. Não é bacana para um deputado, ainda mais que está, né, querendo se apresentar aí para os cargos de senador, talvez aí até presidente, etc. Eu até concordo, acho que vocês estão certos. E eu pensei exatamente igual a vocês antes de fazer essa entrevista aqui. Só que o meu recado é para o Moraes. Eu queria ter certeza de que ele soubesse que a gente não vai recuar. Quando eu falo a gente é porque eu não trabalho sozinho, tá? Vocês aí sabem que o Paulo Figueiredo também está junto, muita gente ajuda, algumas delas não aparecem, mas faz um raciocínio comigo aqui. Se o regime manda prender e força o exílio quem ele bem entender, concorda? Não precisa de argumento para Alexandre de Moraes prender alguém? Não precisa. Está mandando velhinha para a cadeia. Jair Bolsonaro está aí praticamente vivendo um semiaberto. Não precisa de argumento nenhum, certo? Eles também transformam em inelegível. Vê aí o caso de Jair Bolsonaro, é o que eles querem fazer comigo, a gente vai chegar lá, através de um processo aqui dentro da PF da Polícia Federal. Então, vocês têm que concordar comigo, se vocês concordaram com essa primeira premissa, vocês vão de concluir que eles também só permitem se candidatar quem eles quiserem. É por isso que eu falo, não haverá uma oposição em 2026 com Moraes forte. Esqueçam. Ah, o fulano de tal aqui é de direita, é um virtual futuro senador. É Gustavo Gaia, Carol Detone. Gosto muito do Polon lá no Mato Grosso do Sul. Um abraço, Polon, esteve recentemente aqui comigo. Não sei se vai ser o futuro do Zuco, né? Se vai ser governo, se vai ser Senado, mas enfim, é um cara que está muito grande ali, deputado federal mais votado e deputado estadual mais votado na eleição anterior. Essas pessoas vão sofrer perseguição. O PL é recordista de processos dentro do STF, a maioria deles por falar. E eu já cantei a pedra. Com a inovação dessa criação de condenar deputado por crime contra a honra, senador também, né? Porque eles acabaram com a comunidade parlamentar, essa inovação vai trazer
um reflexo que não foi alcançado pelo imaginário do Constituinte de 1988, que é o quê? A automática perda dos direitos políticos enquanto surtirem os efeitos da sentença. Como ele imaginou? O deputado nunca vai sofrer crime, né, de condenado por crime contra a honra, então eu não preciso me preocupar com isso, eu posso dar efeito automático de crime contra a honra como efeito automático da pena a perda dos direitos políticos, até porque vai ser pouco tempo e tal. Pensou errado. Se o Alexandre de Moraes me condenar perto da eleição, pode ser uma pena de 2 meses, 3 meses. Se essa pena englobar o dia da eleição, eu não tenho meus direitos políticos. E por aí eles vão tentar caçar muita gente. Vão reprovar muita conta eleitoral, se tiverem condições, né? Por conta de fato ilícito. Nem crime é, mas vão tentar reprovar, né? Para tirar aquela pessoa, porque aquela pessoa pode votar a favor do impeachment do Moraes. Eles sabem disso, vocês acham que eles estão de olho nisso? Eles sabem disso. Acabou que a gente não viu meu vídeo da CNN, né? Deixa eu botar aqui. De Moraes, ele está encontrando uma pessoa maior do que ele para bater de frente. O líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, disse que não ia parar o seu projeto nuclear. Ele foi e jogou uma bomba. Os senhores acreditam que dará certo, então, Alexandre de Moraes, tendo o respaldo, né, tendo como coadjuvante Lula, para conseguir fazer o Trump recuar? Pelo amor de Deus, não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. O Brasil, o Trump chamou de regime e chamou acertadamente, que o Trump não reconhecerá uma eleição sem a participação de Jair Bolsonaro. Não falo em nome de ninguém, mas eu posso garantir, não haverá recuo. Se tudo der errado, pelo menos, nós já estaremos vingados. Muito obrigado. Então é o seguinte, Eduardo, você pareceu radical. Sim. É para ser radical mesmo. Eu quero o certo, eu não quero o meio termo. O certo é 100% oposto do errado. Por que eu vou querer o meio termo? Ou será que então o certo é a gente pegar as senhorinhas lá, né? Iraci Nagashi, cadeira de roda, presa por risco de fuga, pegar essas mulheres e... então 17, 16, não, vamos dar 5, 6 anos de cadeia para elas. Vai continuar errado. Esqueça essa visão tradicional da política. Essa visão, ela dá certo na política em tempos de paz. A gente não está falando de paz, a gente está falando de base, a gente está falando de princípios. A gente está numa guerra onde nosso opositor tenta nos prender. Então esqueça isso, eu não quero dar margem para isso. Enquanto tiver autoridade, né? Deputado, senador, governador, falando que não, vamos aqui deixar a política de lado, vamos por esse caminho, não, vamos buscar no meio termo, não, vamos fazer uma delegação de alto nível e pedir para o Trump nos Estados Unidos para reduzir a tarifa. Enquanto estiver existindo esse tipo de coisa, eu não posso me apresentar como uma pessoa suscetível a ouvir essas pessoas. Vocês escutam matérias na imprensa que são plantadas por pessoas que por vezes tentam chegar e ter acesso a mim. A maioria delas eu não atendo porque eu não consigo, né? O celular, eu saio daqui, vai ter uma meia dúzia de chamadas perdidas. Mas tem gente que eu quero fazer questão de não abrir a porta. Porque se o Alexandre de Moraes olha... Calma aí, cara, esse cara aqui, poderoso, hein? Pode chegar lá nos Estados Unidos, hein? Vou esperar, não vou recuar, não. Vamos ver o que ele vai arranjar. De repente ele vai arranjar um acordo caracu aí, ó, e a gente volta dobrando a aposta. Daquele jeito, né? Fica só esperando a fraqueza do inimigo para dar o bote. Eduardo, mas nessa entrevista você falando assim no final, você se mostra inconsequente. Sim. Eu estou disposto a ir às últimas consequências. É para entender que não haverá recuo, não haverá recuo. Não é não e jogar não para depois ver se dá certo que sim. Não. Achar o meio termo. Não. Não estou aqui para isso. Tá? Então entendam que esse é o meu objetivo. Porque se o regime escolhe quem vai prender, quem vai se exilar, quem vai ficar inelegível, ele vai escolher quem vai poder se candidatar. E o regime no controle, não haverá anistia, não haverá Congresso livre. O STF, né, tem uma notícia da imprensa aí que fala, né, que o Alexandre de Moraes não, acho que atribui até toda a corte, falando que não será permitido que Tarcísio e Eduardo Bolsonaro, caso sejam eleitos presidentes do Brasil, que eles deem anistia a Jair Bolsonaro, eles vão anular isso, no mesmo fundamento que anularam o perdão do Bolsonaro para o Daniel Silveira, falando que fere o princípio da
pessoalidade. Ai, meu Deus do céu, o Brasil é uma piada, é uma várzea, né, cara? Aqui nos Estados Unidos, o Biden deu perdão pro filho dele, todo sujo, todo cagado, o Hunter Biden. E ninguém falou nada. E não deve falar nada. É por isso que os Estados Unidos consegue, há quase 250 anos, manter uma democracia saudável com eleições periódicas. E aí no Brasil? Surge um cara e consegue exercer uma ditadura. Os Estados Unidos, aconselho a todos vocês a estudar a história dos Founding Fathers, da independência norte-americana. 1776, um fazendeiro chamado George Washington juntou o pessoal, ficou bravo lá com o imposto do chá, entre outros produtos, e expulsou os britânicos daqui. Depois fizeram uma constituição, na sequência algumas emendas, algumas adaptações. Na primeira emenda garantiram os direitos individuais, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Fizeram uma esfera de inviolabilidade onde o Estado não consegue tocar, não consegue entrar. Por quê? Porque eles imaginaram, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, um sistema onde ninguém mais vai poder ficar sujeito aos desmandos de um ditador. Então traçaram uma linha e falaram, daqui para frente o Estado não passa, limitaram o poder do Estado. Seguindo até a carta lá do João Sem Terra, do século XIII, 1215, se não me engano, né? Primeiro embrião de Constituição que a gente teve, de limitação do poder de Estado. Né? Reconhecimento de direito de propriedade, etc. Então, a segunda emenda, o que vem? Como é que a gente faz para garantir a primeira? E aí, na segunda emenda, vem o acesso não somente às armas de fogo pela população civil, como bem está escrito lá, a formação de milícias. Sabe para quê? Para derrubar um governo ditador. Na Venezuela tem um dispositivo, é o artículo 300 e alguma coisa. Eu lembro porque o Oscar Pérez, que foi assassinado, policial venezuelano, ele subiu com um helicóptero e na faixa tinha escrito lá, artigo 300 e alguma coisa, 350, 340. Esse artigo da Constituição venezuelana, ele fala mais ou menos o que fala a segunda emenda dos Estados Unidos, que é o quê? A possibilidade do povo derrubar um governo ditatorial, que isso seria constitucional. Só como é que eles vão fazer lá? Se desde 2012 eles estão desarmados. Inclusive com a ajuda do Viva Rio, do Rubem César, que depois que pegou muito mal, ele deletou uns posts, né? Mas eles ajudaram na campanha venezuelana de desarmamento. Paulo Figueiredo perguntou outro dia, né? Por que essa conta aí do Alan dos Santos o Moraes não derruba? E o Alan dos Santos está lá xingando o Moraes, está provocando pra caramba. Parece que as coisas estão mudando, né? Engraçado. Os caras Moraes tá com medo de censurar. Que bom, né? Ele falou que prefere a Europa do que Estados Unidos. Saiu uma outra notícia na imprensa falando que um dos ministros ali falou que não está nem um pouco preocupado, falou que o Mickey é que vai sentir falta dele. E que bom. Espero que o Chase, o Wells Fargo, Bank of America e outros bancos americanos não sintam a falta, né? Ah, Eduardo, mas só Estados Unidos? Não, calma, guerreiro. Calma que se cantar Magnitsky é o sistema mundial inteiro, tá? Mas enfim. Então, aí o meu prêmio, né? O meu prêmio de reconhecimento público do nosso trabalho, né? As matérias da imprensa contra mim, o que mostra que talvez eu seja uma pessoa relevante, né, que esteja trabalhando aqui contra esse sistema podre. Mas não são só eles, não. Tem o nosso grande amigo Debi Lloyd. Debi Lloyd tá doido. Debi Lloyd quer congelar as minhas contas, as contas do meu pai, pegar meu passaporte, né, Debi Lloyd? Continua aí, guerreiro. Para quem não sabe, eu vou mostrar aqui o Debi Lloyd. Ele fez uma entrevista e ele também, né, começou querendo pegar meu passaporte, agora está querendo me prender. Ele é um dos responsáveis máximos pelos juízes da Suprema Corte terem perdido o passaporte. Então, se você é um juiz da Suprema Corte brasileira, perdeu o seu passaporte, bate lá na porta do PT, da liderança do PT na Câmara, fala aí com Lindbergh Farias, o cara que pediu meu passaporte, e que se não fosse por isso, eu não estaria exilado aqui acelerando esse processo. E se eu não estivesse aqui acelerando esse processo, modéstia à parte, seria muito complicado da gente estar agora, né, em julho, tendo essas medidas todas contra os ditadores de toga, né? Notoriamente o Alexandre de Moraes. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês.
Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.